Bem-vindo a mais um episódio do podcast Eu, Antifrágil. Hoje o nosso bate-papo é sobre envelhecimento. E eu tenho a honra e a alegria de ter aqui comigo hoje o Dr. Américo Carvalho, geriatra. Bem-vindo, Dr. Américo. Obrigado, eu que agradeço o convite, tá, Bibiana? Espero poder bater papo aqui com vocês e colocar um pouco da nossa vivência, da nossa opinião, para ver se com isso a gente pode ajudar algumas pessoas. Isso Também eu aí. que agradeço. Muito obrigada. E me diga, doutor Américo, envelhecer, a gente que ama tanto a vida, ama tanto viver, como que a gente pode enfrentar esse processo do envelhecimento que ele acontece todos os dias da nossa vida, de uma forma mais saudável, mais tranquila e realmente viver essa etapa da vida que é o envelhecer com mais qualidade? Todo mundo quer viver, a maioria das pessoas, a não ser que tenha uma patologia, quer estar bem, quer viver a cada dia, quer aproveitar a vida. Né? Poucas pessoas querem morrer. E envelhecer é todo esse processo, né? De você a cada dia, né, estar passando fisiologicamente. Isso é importante já a gente salientar que envelhecer é um processo fisiológico da vida. A gente tem visto muitas falácias, muitas terapias, né, tentando mostrar algo que é uma falsa ilusão, que você pode mudar esse processo. Envelhecer, que eu sempre coloco de cara, o envelhecimento não é doença. Tá? Envelhecer é fisiológico. Então a gente não trata o que não é doença. Não existe terapias, medicina anti-envelhecimento. É você passar todo esse processo que você falou, já colocou muito bem, né, com saúde, com qualidade de vida, né, enfrentando todos os desafios até chegar no processo final, que é a morte. Né? E aí é importante a gente pensar realmente em viver bem com qualidade de vida, o dia a dia, e prevenir qualquer problema, qualquer doença. A gente, lógico que não vai conseguir prevenir tudo, mas prevenir o que pode prejudicar futuramente a nossa saúde e a nossa qualidade de vida. É importante ressaltar que saúde ele não é só a ausência de doença. Né? Saúde é o que a gente vive no dia a dia, saúde física, a saúde mental, saúde espiritual. É importante a gente ressaltar que as pessoas estão perdendo muito isso. As pessoas lá de trás tinham uma saúde espiritual bem melhor, e isso é muito ligado à fé, e não é o doutor Américo, não é outro médico que fala. A gente já tem comprovações realmente que a saúde espiritual, né, a saúde mental, ela previne doenças. Né? A fé previne e ajuda na cura de doenças. Então é importante a gente ter esse equilíbrio no dia a dia, né, e saber aceitar esse processo. Né, aceitar que vamos começar a ter deficiências. Né. Por outro lado, muitas coisas que para a gente não tinha atalho, a gente também consegue achar os atalhos com mais facilidade, né, com o envelhecimento. Então, se você conseguir, né, esse equilíbrio, com certeza você vai envelhecer bem, vai envelhecer melhor. Principalmente aceitando os processos do envelhecimento. Aí você me pergunta, não tem nada o que fazer? Tem. Né? Lógico que tem. Eu falo assim, a grosso modo, 50% do resultado do seu envelhecimento é genético. Genético a gente não vai mudar. Né? Apesar da medicina estar evoluindo e trabalhando para mudar isso, no geral a genética você não vai mudar. Porém, 50% é o que você faz com o seu corpo, com a sua alma, com a sua mente, e isso a gente pode intervir. Né? E a forma que a gente vai intervir nisso, né, vai mudar os resultados.
E é isso que a gente trabalha sempre. Eu acho bem importante, toda vez que a gente fala de envelhecimento, ele nos assusta, né? Porque a gente pensa assim, nossa, como é que será que eu vou ser daqui 10, 20, 30, 40 anos? Mas acho muito importante, toda vez que nos surgir essa dúvida, e também uma insegurança, porque a gente não sabe como estaremos, o que viveremos, importante a gente olhar para o que a gente já viveu, então puxar 10 anos para trás, observar quem éramos, quem somos hoje, entender que esse envelhecimento aconteceu, mas também validar onde a gente chegou, né? O que essa experiência que ocorreu junto desse envelhecimento, onde ela nos trouxe, o que a gente agregou nesse tempo. Então, o envelhecimento, a gente não precisa ter medo dele. A gente pode, inclusive, aplaudir o tempo que passou e reconhecer essa força que a gente teve durante esse tempo. E toda vez que tiver um medo do futuro, poder olhar para frente e pensar, não, com certeza eu estarei melhor, né? Isso é importante. Isso já é todo o processo, né? Não é porque você não chegou a ser idoso ainda que você não envelheceu. Então, todo esse processo, toda essa bagagem, ter essa, né, saber realmente agradecer tudo que passou, né, as alegrias, as tristezas, saber crescer com os problemas do dia a dia, é a resiliência, né? Você ter isso no dia a dia. Eu sempre falo assim, eu tinha um ensinamento até do meu avô Américo que falava que amanhã eu tenho que ser melhor do que hoje. A gente nem sempre consegue, né? Mas se você buscar isso todos os dias, tentar isso todos os dias, ser uma pessoa melhor a cada dia, você não precisa nem ficar muito preocupado com daqui a 50 anos. É um processo diário, são as vivências, as memórias diárias. É uma construção. Uma construção. O nosso dia a dia, desde acordar, né, se alimentar, dormir, se você tiver uma gratidão com todo esse processo, saber lidar com, agradecer todas essas coisas que são simples do dia a dia, né, e quando tiver os problemas, saber enfrentar e saber tentar resolver e crescer com os problemas, esse processo vai ficar mais fácil. Eu acho que aceitar realmente o processo. Aceitar é a primeira coisa. Muita dos idosos, muitos pacientes que marcam consulta, que a gente às vezes tem mais dificuldade em tratar os problemas da velhice, os pacientes mais difíceis são os que não aceitam. Entendeu? Tudo na vida a gente tem que aceitar. Destino, processo, a gente não sabe entender muitas vezes por que a gente está naquele momento. Passando naquela situação, né? Mas se você primeiro aceita, as coisas começam a clarear, né? Tudo começa Você ganha força para viver aquele processo. Isso a gente vê muito em paciente oncológico, por exemplo. Câncer é uma doença que ninguém quer ter, ninguém quer que outra pessoa tenha. Ninguém quer que um familiar, a gente não deseja isso para ninguém, mas ela existe. Tem algum propósito? Depois talvez a gente vai cada vez entendendo mais. Porém, isso aí a gente vê na prática muito bem. Quem aceita a doença, quem enfrenta o problema, quem tem fé, né, esperança no tratamento, muitas vezes são cânceres, sim, praticamente incuráveis. Mas a gente vê que não é só a medicina, tem algo muito maior por trás. A gente vê uma força sobrenatural. A gente vê paciente sem prognóstico viver muitos anos, às vezes curando ou não, né? Mas esses pacientes normalmente têm uma força interna, uma fé muito grande. Isso ajuda no processo. Às vezes a pessoa não tem fé e vem alguma situação, é muito comum pessoa que se entrega, aí nasce, por exemplo, um neto, e muda a vida da pessoa. É porque ela mudou o foco, né? Ela passou a ter essa fé, essa alegria no caminhar da vida dela, né? Isso a gente vê que faz a diferença. E aceitar o processo de envelhecimento, saber lidar com os problemas, as restrições, mas saber também aproveitar o que é de bom no envelhecimento. Se você se preparar bem, tem muita coisa que é boa no envelhecimento. Eu tenho muitos pacientes que falam, eu estou vivendo a melhor fase da minha vida. A gente não sabe o que passou lá atrás, a vida era muito difícil, e muitas vezes você realmente está vivendo ali a melhor fase da minha vida, da sua vida. Entendeu? É isso que move, né? Move e te faz perder os medos. Uma coisa que tu comentou antes, e eu achei muito interessante, foi
como a pessoa está construindo o seu envelhecimento. E acho bem interessante a gente tocar num ponto que eu pensei esses dias e acho que vale a reflexão aqui também para quem está nos assistindo. Muito se fala e se vive o processo do envelhecimento com a seguinte ideia: quando eu envelhecer, alguém vai cuidar de mim. Então, normalmente, os filhos têm que cuidar dos pais ou dos avós, enfim. E esses dias veio uma reflexão, achei tão interessante, que é a seguinte: o que você tem feito para que as pessoas tenham alegria e satisfação de te cuidar no envelhecimento, para que não seja apenas uma obrigação? Aí eu penso, gente, isso é uma reflexão tão profunda que cabe a gente parar e refletir sobre. E aí, doutor Américo, você com essa experiência que você tem, que você lida diariamente com o público, o que você diria para quem está nos escutando nesse sentido, dessa construção dos relacionamentos, para que quando nós envelhecermos e chegarmos nesse momento, o que a gente está construindo para as pessoas mais novas, para cuidarem da gente? Elas vão cuidar por obrigação? Elas vão cuidar por amor e satisfação? O que você tem visto na tua trajetória sobre isso? É muito importante esse tema, e é complexo mesmo. É complexo. Uma coisa que eu sempre falo, isso aí eu tenho não só para os pacientes, mas para mim, para a minha vida. Pessoal. Muito se fala assim, o que você tem que fazer durante a vida, qual o melhor investimento para você, né, chegar na velhice e ficar tranquilo, a previdência privada, cuidar da saúde, tudo isso é importante. Mas primeiro, em relação ao que você tocou, acho que o maior investimento que você possa fazer para chegar na sua velhice e viver bem, ser cuidado, é educar bem nossos filhos. Eu acho que esse é o principal. Criar uma boa educação, criar exemplos na cabeça deles, memórias. Um bom relacionamento. Um bom relacionamento, entendeu? Tanto com a gente quanto com os avós, com idosos. E saber que é bom cuidar, né? Que é bonito cuidar. Então, primeiro, você educando bem seus filhos, você já está dando o primeiro passo. Dando o exemplo, né, Américo? Sim, dando o exemplo. Porque se ele não tem uma memória de um pai, né, de um avô ser mal criado, né, passar por algum tipo de abuso, ele não vai fazer isso. É verdade. Né? Ele vai cuidar, ele vai deixar de fazer coisas que no momento ele acha importante para dar assistência para o pai, para o avô, entendeu? Ele vai realmente cuidar e ele vai saber que vai estar dando esse exemplo para os filhos dele, porque tudo é um processo. É que não tem como cobrar algo se você não entrega, Sim. Né? E veja só, isso começa em nós, que somos pais. Eu tenho 2 filhos, você tem 2 meninas, né? 2 meninas. Então, começa na gente essa base, né? Do que nós estamos fazendo perante os filhos para que eles tenham essa consciência do cuidar. E como nós estamos cuidando deles? Qual é a imagem que a gente passa do envelhecimento para eles também? Que envelhecer é ruim? Que envelhecer é péssimo? Ou que envelhecer é ótimo porque eu já vivi, porque estou aqui? Né? Sim, e daí o processo que vem em diante é o que você vai se construir, entendeu? Relacionamentos são muito importantes, a gente vive em sociedade. Eu sempre falo, tem vários tipos de paciente idoso, as pessoas idosas são muito complexas, cada um com a bagagem, cada um com uma história de vida, geralmente com muitos sofrimentos, né? A vida, hoje reclama muito da vida que a gente tem hoje, mas era muito mais difícil, né? Não tinha as facilidades que se tem hoje, mas uma coisa que era mais fácil, os relacionamentos, eu acho. As pessoas conversavam mais, as pessoas paravam mais, entendeu? Você poderia trabalhar ali na roça o dia inteiro. Na hora do almoço, sentava embaixo de uma árvore, cada um com a sua marmita, ia bater um papo. Nós temos muitas distrações hoje, né? Sim. Que nos afastam. Que nos afastam de pessoas, né? Do ser humano. E essa construção eu acho muito importante. Eu sempre tento mostrar e educar minhas filhas, antes de saber tecnologia, saber lidar com gente, saber a respeitar as pessoas, a pedir a bênção, a respeitar o ser humano, o trabalho de cada um, porque isso você vai construindo. E também ser uma pessoa boa, agradável.
ninguém é obrigado, nem quando idoso, porque é idoso, ninguém é obrigado a ser uma pessoa ruim, quer que todo mundo esteja ao seu redor. Né? Eu sempre falo, o idoso ele traz uma bagagem, é a idade em que mais merece respeito, tem toda uma vida por trás. Mas a idade, ela não santifica ninguém. É verdade. Né? Tem idoso, a maioria são pessoas boas, mas tem idosos também que têm um caráter ruim, que são difíceis, que têm um temperamento ruim. E daí, além disso, às vezes são processos, agora entrando mais assim na questão médica, às vezes são doenças. Né? Às vezes é uma depressão, às vezes é um transtorno grave de humor que a pessoa está passando, às vezes não consegue dormir. Muito comum o paciente começar a ter uma síndrome demencial, uma doença de Alzheimer, e no começo as pessoas não saberem disso, não entenderem. Ah, está ficando gagá. Ah, o pai, a mãe está ficando gagá, isso aí ninguém aguenta ficar perto. Né? Tá urinando na cama, ninguém aguenta esse cuidado, e às vezes é uma doença. É uma doença. É uma doença que está tirando tudo que ele carregou na vida. Então, assim, a gente tem que fazer por onde e a família ajudar quando acha que é algo patológico também. Levar, saber tratar, saber entender. E é importante também, Américo, isso eu acho que nós que somos mais jovens e ainda não estamos nesse processo da terceira idade, a gente começar a cultivar ao nosso redor, na nossa mente, que é importante sermos cuidados quando a gente chegar nessa etapa da vida, que é importante, sim, nós estarmos abertos à opinião dos nossos familiares sobre esse cuidado, né? Muitas pessoas são resistivas a ir ao médico, resistivas a se cuidar. Então, que a gente possa ter essa mente aberta que, sim, talvez a gente vai envelhecer, a gente precisa de ajuda, a gente precisa de um tratamento, né? Que isso não é ruim, inclusive isso é vida, é dar melhoria de vida, qualidade de vida nessa etapa, né? Sim, e aceitar. A gente encontra muitos pacientes, muitos idosos que a vida inteira cuidou. Né? Trabalhou na roça, a mãe era aquela matriarca, cuidava de todo mundo, dos problemas de todo mundo. E aí começa, às vezes, a ter esse embate, ter esse conflito de gerações, né, do que acontece, porque passa a não aceitar ser cuidado. Ser cuidado. E muitas pessoas têm essa dificuldade, entendeu? Eu tenho essa dificuldade em ser cuidado. É que a gente fica ali o tempo todo cuidando dos filhos, cuidando dos pacientes, cuidando do dia a dia, cuidando. E às vezes a gente esquece que também pode ser cuidado. E quando chega a vida inteira, e as pessoas trabalhavam muito com simplesmente trabalho braçal, não tentavam entender todo o processo, né, do envelhecimento mental, e as pessoas, às vezes, ninguém falou isso para eles, que eles poderiam ser cuidados. Então, eles chegam com 90 anos, né, não com uma independência, uma autonomia fragilizada, com dificuldade, e não aceita ser cuidado. E aí começa, né, piorar um processo, ou entrar em processo de depressão, simplesmente por não aceitar. E aí é onde a gente tem que trabalhar a vida toda, né, com a saúde, a evolução física, né, mental, espiritual. Então, para a gente chegar nesse processo e já estar aceitando. E não simplesmente de uma hora para outra, com 80 anos de idade, um médico do nada virar e falar assim, o senhor precisa aprender a ser cuidado. Não é simplesmente falar isso. Né? Tem todo um processo que às vezes vai precisar de uma equipe multidisciplinar para poder a pessoa entender aquele processo. E isso porque gera não é fácil, muito né? trabalho, muita entrega de muita gente, né? E por muitas vezes isso se torna um peso até, né? Para quem está cuidando. Então eu penso que se a gente cultivar esse pensamento, cuidar e ser cuidado, respeitar o limite, os tempos, a cada etapa da nossa vida, acredito que quando a gente ficar mais velho, mais sábio, né, nessa terceira idade, a gente possa, assim, compreender tudo como funciona e permitir que a gente se cuide, né? Sim, é todo um processo. Para ser menos pesado para quem nos rodear, quem estiver na nossa companhia, né? Sim, e não é fácil. Ninguém está aqui com receita de bolo achando que é fácil. Tem toda uma complexidade da vida, né, que pelo que a gente passa. É bem individual, né? É bem individual e vai da próprio fator, lado intrínseco de cada pessoa. Quantas pessoas aí tá tudo bem
e o mundo está péssimo para ela. Uhum. E às vezes nem é transtorno É uma de insatisfação patológica, pessoal. às vezes é pessoal mesmo, entendeu? Tem gente que se contenta com muito pouco, com o básico do dia a dia, tem gente que não se contenta com quase nada. Mas eu acho que é aquilo que a gente falou desde o começo, é tentar melhorar a cada dia, né? Tentar cuidar. Uma coisa que eu sempre falo é que às vezes dá medo. Isso dá medo, você falou, né, de pensar daqui 40 anos, 30 anos, 20 anos, dependendo, de 50 anos, quem vai envelhecer, medo do futuro. Uma coisa que a gente não cuida, e isso eu me incluo também, não cuida muito bem, é da própria saúde mental. Eu falo com meus pacientes, a geração dos nossos avós, né, trabalhou muito serviço pesado, braçal. Físico. Então, tem muito paciente que trabalhava na roça. Chega doendo todas as articulações, todas as juntas, né? A coluna, você faz um raio-x, uma ressonância, você não acredita como é que está andando. Então, desgastaram muito sua saúde física, desgastaram muito o sistema, né, esquelético, osteomolecular. Mas muitas vezes, se não tiver, por exemplo, um transtorno de humor, depressão, falando de um idoso saudável, muitas vezes está com a coluna arrebentada, mas a mente está sã, a mente está boa. Não tinha sobrecarga, não tinha o estresse da vida que a gente está vivendo hoje, que piora a cada dia. Então, Toma muito do nosso mental, né? Muito, muito. Do então, emocional. assim, e hoje as pessoas estão preocupadas muito em atividade física, fazer academia, cuidar do corpo, até por questões estéticas, etc. Mas tem pouca gente preocupada com a saúde mental. Então eu imagino que a nossa geração, quando for idoso, vai estar às vezes com um físico bom, sem estar com a coluna toda arrebentada, mas com status mental Baixíssimo. baixíssimo, sem reserva fisiológica, sem reserva mental, aumentando depressão, ansiedade, aumentando demência, aumentando doenças de Alzheimer e aumentando a mortalidade até por doenças cardiovasculares, que a gente sabe que estresse, ansiedade, depressão, tudo isso gera essas doenças. Ele gera um status inflamatório crônico. A pessoa como se fosse cronicamente inflamada e aumenta o risco de câncer, de doenças cardiovasculares. Todas as alterações, né? Então, meu medo é quando chegar, né, Essas a ser gerações. idoso nessas gerações, como que vai estar a saúde mental dos idosos da nossa geração. Aí é onde a gente pode começar a intervir. Nós precisamos, então, conscientizar os jovens, os adultos, né, tem público de 30 a 40 anos, de não buscar apenas o físico, mas buscar também sua saúde mental. Sim, Seu equilíbrio. desde sempre. Hoje tu fala isso, que as crianças estão passando por esse processo. Se criança está passando, os grandes culpados são os adultos, né? A criança não escolheu passar por isso. Os idosos, a gente pensa e trata como hoje, mas e a gente, né? O que a gente pode fazer desde agora para cuidar da saúde mental, né, e não trabalhar exaustivamente como todos nós temos feito. Sei que hoje não é fácil para a maioria das pessoas. É simples falar assim, não trabalha muito, mas assim, mesmo que tenha que trabalhar muito, tem que sofrer uma pressão por metas da empresa, consulte um médico, se você não está dormindo bem, procure ajuda, procure um psicólogo. Não espera acontecer um problema maior, né? Acontecer um problema maior. Né, procure ajuda, procure tratar o que é patológico e você não pode mudar no momento. Entendeu? Crie reserva financeira. Eu sei que é difícil para a maioria das pessoas no Brasil, mas se não dá para criar reserva, porque às vezes o salário não está dando nem para o que é do mês, né, comece a buscar novas fontes, novos meios, para você também daqui um tempo não ter que trabalhar exaustivamente, não ter que ficar sem dormir, não ter que ficar sem fazer uma atividade física porque tem que trabalhar, não ter que deixar de aproveitar seus filhos, de fazer uma viagem de lazer, de estar com a família, com os amigos. Tudo isso a gente tem que cuidar, que está se perdendo cada vez mais. E às vezes as pessoas falam, não tem tempo para nada, mas vive no celular. Entendeu? Em vez de bater um papo, sabe, de buscar coisas que realmente deixam a gente mais tranquilo, nós estamos perdendo esse contato com as pessoas, com o ser humano,
e ficando só em função de trabalhar e em rede social. Rede social. A gente está precisando voltar para as origens, né? Voltar um pouquinho no passado, reconectar, né, com as pessoas, buscar essa conexão. E acredito que a rede social, ela nos distancia muito de quem a gente é em essência. Então, como é importante a gente estar bem consigo mesmo para estar bem com quem nos rodeia. Para que a gente possa viver o hoje, porque envelhecer vai acontecer, é um processo, né? Mas também não adianta nossos olhos estarem focados só lá no que vai acontecer daqui 10, 20, 30 anos, se o hoje é o que nós temos, né? E o que a gente pode fazer hoje para que estejamos bem hoje, amanhã e daqui 10, 20 anos, né? É importante, mas é um processo individual, né, Américo? Cada um escolhe o seu processo. Sim. E muitas vezes acredito que você deve ter pacientes que você olha e pensa, nossa, tem 80, 70 anos, que mente, que pessoa que está viva, que está com saúde. Com certeza ela fez uma escolha no passado que era ter esse equilíbrio, né? Sim, no passado e no presente, né? Mantém esse... Em aceitar, a gente tem, né? Eu falo que ir para o consultório todos os dias é um aprendizado para mim. Eu acho que eu até recebo muito mais do que eu dou, porque lógico que para fazer geriatria você tem que ter o dom, então eu sou suspeito para falar, mas a pessoa idosa, ela te entrega muito num bom bate-papo, te dá muitos exemplos, bons exemplos, né, de coisas que está cada vez se perdendo mais hoje. Então é um aprendizado diário, com cada pessoa, com cada paciente. E tem muitas pessoas ali, muitos pacientes que vão, né, que a família, aí sim onde você falou, eu tenho muitos pacientes que tem a família toda ao redor, porque é agradável. Nossa, e como estar com ele, estar com ela, entendeu? A pessoa está lá num desespero sem fim, vou ter uma conversa ali com a minha avó, com a minha mãe, e parece que já ensina ali, com 2 palavras, já ensina todos os atalhos que a gente às vezes não consegue achar e que faz a vida ser muito mais fácil, né, do processo de aceitar e tudo. Eu tenho pacientes que perdem o cônjuge querido, né, uma vida, 60 anos de casado, 70 anos de casado, aí um vai a óbito, falece, quando você vai conversar, vai ver, esse que perdeu aquele companheiro da vida está consolando os mais novos, entendeu? De uma sabedoria, de uma resiliência, às vezes sabe aceitar o processo, sofrer por dentro e sabe também buscar ajuda quando precisa. É muito bonito quando a pessoa envelhece dessa forma. É muito bom de ver e assim, quando você vê, porque a gente também saber ver o nosso processo, saber o que a gente quer, passa por exemplos também. Então talvez você não está conseguindo enxergar no seu processo, mas você vê uma pessoa que envelheceu bem, com qualidade de vida, um envelhecimento bem sucedido e bate um papo com ela e vai conversando, você tenta entender ali o que você precisa fazer, com o exemplo daquelas pessoas. E isso é importante. E também das pessoas que não souberam envelhecer bem, o que você não pode fazer, não quer ser para não chegar daquela forma. E aí a gente volta naquela frase tua inicial lá do início do pod, que foi, né, ser melhor a cada dia, né? Busque ser melhor, melhor que hoje. Então amanhã eu quero ser melhor do que hoje e buscar essa melhoria, né? E como é bom ter a companhia das pessoas mais velhas que são agradáveis, que unem, que tem aquele aconchego, né, que a gente aprende, que é alegria, né? E que a gente seja assim. Eu te confesso e conto aqui para quem está nos assistindo hoje, eu sempre digo, eu quero ser a mãe e a avó que as crianças veem, os netos, os sobrinhos, né? Que chegam na casa e tem aquela comida farta, aquelas coisas boas, aquela casa de vó que todo mundo chega, aquela casa de mãe que os coleguinhas vêm, que sabem que tem aquele bolo, que tem aquela conversa, tem aquele acolhimento, aquela alegria. É isso que eu busco para mim, né? Eu quero ser essa referência de mãe e de avó futuramente. Sei que falta muito tempo ainda, mas eu já me imagino assim. Então hoje, com a idade que eu tenho, na realidade que eu tenho, eu penso, o que eu posso fazer para chegar lá? Isso é um combustível, isso é o que te dá gás de pensar assim, bom, eu acho que eu tenho que cuidar da minha saúde física, mental, espiritual, como é que eu posso ser melhor hoje? Né? E apesar de olhar para o futuro e pensar assim, eu quero ser uma avó que está muito distante, né? Assim, acolhedora,
Mas hoje a minha realidade é ser mãe de 2 crianças pequenas. Então, o que eu hoje posso fazer para eu ser hoje o melhor para eles, né? Como que eu posso ser essa mãe que eu desejo ser, né? Aprimorando para o futuro. Então, é muito importante a gente também estar centrado os nossos olhos para o que a gente pode melhorar no hoje, né? E o que a gente pode construir para o futuro. Sim. E se for dessa forma, você envelhece mais fácil. Né? Não adianta você ficar pensando o que vai ser daqui a 40 anos. Porque às vezes acontece um acidente e você não vai estar lá, mesmo fazendo tudo certo. Então é realmente construir no dia a dia, né, o que de melhor você pode fazer para você, para os seus filhos, para os seus amigos. Eu falo que você ser uma pessoa boa, às vezes a pessoa, obrigado por você ter feito isso por mim, por você ser educado. Eu acho que isso aí é básico, é obrigação. Ser uma pessoa, um ser humano bom, não é vantagem para ninguém. Às vezes as pessoas acham que é vantagem porque está tendo cada vez pessoas que fogem desses princípios, mas isso aí é o básico, né? E ser uma pessoa boa cada dia e saber educar, né, os filhos, né, criar memórias. Por que é tão bom, né, as memórias melhores que eu tenho, né, fora com os meus pais, são dos meus avós. Por quê? Porque eles criaram essas memórias, né? Tinham tempo. Às vezes ser avô é muito bom porque sobra mais tempo também. Quantas vezes você quer ali ficar mais tempo com seus filhos e a gente não consegue. A minha filha, quase todo dia que eu saio de casa, ela fala: papai, hoje eu não queria que você fosse trabalhar. Mas a gente tem que conversar, explicar, não tem jeito, né? Mas o tempo que a gente tem que ser de qualidade, com a gente, com os filhos, com quem nos rodeia, nos despir de culpas também, né? Às vezes a gente não faz da forma que a gente quer, ou faz de uma forma que tem que ser, mas que não favorece quem está perto da gente. É igual ter que trabalhar todos os dias, ter que trabalhar no fim de semana, ter que dar um plantão noturno. Muitas vezes é porque a gente fez escolhas na vida e agora a gente tem que pagar por isso. Mas esse processo, o que vai te tirando esse equilíbrio, a gente tem que buscar melhorar, com certeza. E é um processo único e exclusivamente interno. Então, né, acho que deixar bem claro para quem está nos ouvindo hoje que se te tocou essa mensagem, né, esse bate-papo te fez repensar, que você tome força para pensar mais ainda na sua vida, tome força para repensar suas escolhas, quem você deseja ser hoje, no futuro, como você deseja envelhecer. Acho que é bem importante pensar dentro de si, né, se conectar consigo mesmo. E hoje, Américo, se você pudesse deixar uma mensagem para quem está nos assistindo, nos ouvindo, o que você diria? Eu acho que resumindo, né, aquilo que a gente conversou aqui, uma coisa que você falou agora muito importante: isso é interno, é de você, né? Ninguém vai fazer por nós. Lógico que todo mundo pode ajudar a gente a ser melhor, mas a gente tem que ser melhor por nós. Primeira coisa, eu acho que isso é o que nos move. E se você estiver bem, se você estiver feliz, se você estiver praticando atividade física, se você estiver praticando bem no dia a dia, se você estiver educando bem seus filhos, se você estiver se considerando, se valorizando cada vez mais, vai ser fácil você conquistar, né, os seus próximos daqui 20, 30, 40 anos. Porque quando a gente está bem com a gente mesmo, a gente fica com a autoestima boa, a gente fica com a mente saudável e a gente fica cada vez mais pessoas agradáveis. E é bom estar ao lado de pessoas agradáveis. Então, a gente tem que estar cada dia plantando isso, aceitando o processo de envelhecimento e não lutando contra ele. Entendeu? Eu acho muito importante não lutar. Se você não está satisfeito com envelhecer, você vai ficar a vida inteira lutando contra isso e sem aproveitar o que pode ali o processo te trazer de bom. Então é aceitar e ser melhor a cada dia. Curtir o momento. Curtir o momento. Quero te agradecer, Américo, pelo nosso bate-papo. Espero que tu tenha gostado dessa experiência de participar do nosso pod. Eu que agradeço o convite e se sente honrado também, tá? E a primeira vez que eu venho, que eu faço um bate-papo assim, e uma experiência boa, né, que
até com essa experiência vai me ajudar também amanhã a ser um pouquinho melhor. Com certeza, isso aí. Muito Obrigado. obrigado. Obrigada a você que nos assistiu, nos ouviu. Espero que você tenha gostado. Repense sua vida, repense sua trajetória, pense como você deseja viver daqui para frente, faça boas escolhas, cuide da sua saúde física, mental, espiritual e seja feliz, profundamente feliz. Até mais!